esses caras, eles têm outra profissão, porque palestras não dá o dinheiro suficiente para que ele possa viver, sobreviver só dessa profissão. Esse cara não tem uma renda fixa mensal com essa profissão. Ele não sabe quanto que vai entrar para ele. Ele não sabe nem se ele vai fechar a palestra no próximo mês. Esse é o cara que ele não consegue fazer gordura financeira com a profissão de palestras. Então, basicamente, para o cara viver de palestras, ele precisa conseguir pagar os boletos dele. Ele precisa poder ter lazer com aquele dinheiro que entra. Ele precisa conseguir fazer gordura financeira com aquele dinheiro que está entrando. Ele precisa colocar o foco só nessa profissão que está jogando dinheiro para dentro da vida dele. 80% eu percebo que não vivem dentro desse modelo. E por que 80% não vivem de palestras? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. O podcast que tem o objetivo de te passar as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras. Os palestrantes corporativos. Quem sou eu? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e o tema do nosso PMP de hoje é possível viver, é possível ter liberdade financeira com palestras? Antes de começar, deixa eu estabelecer o que eu quero deixar claro, o que eu quero dizer com viver de palestras. Quando eu falo viver de palestras, eu não quero dizer o palestrante que ele faz palestras e, além de fazer palestras, ele também tem uma outra profissão. E essa outra profissão também é uma fonte de renda para ele. Eu estou falando do palestrante que ele tem como principal fonte de renda as palestras. Eu estou falando do palestrante que ele fatura R$10.000 ou mais por palestra. Eu não estou falando do palestrante que ele não tem previsibilidade de quanto vai entrar ali no mês dele com palestras. Não. Eu estou falando do palestrante profissional. Eu estou falando do palestrante que ele palestra e o dinheiro das palestras pagam os boletos da casa dele. O palestrante que, além de palestrar para pagar os boletos da casa dele, ele também palestra e esse dinheiro que entra com palestras é o dinheiro que proporciona lazer para a família dele. É um dinheiro que ele proporciona o lazer justo por todos os dias que ele passa longe da família dele, viajando, trabalhando. Estou falando do palestrante que a principal atividade dele é aquela que faz o coração dele vibrar. E ele ganha dinheiro com aquilo que faz o coração dele vibrar. Ele não precisa trabalhar em outro lugar, ele não precisa trabalhar para outra pessoa, porque palestras é a principal profissão desse cara. Esse cara vive de palestras. Esse cara ele tem uma gordura financeira com palestras. Esse cara, no momento de coronavírus, ele não precisa mandar a moça que limpa a casa dele embora, porque ele tem uma gordura financeira. Mesmo aquela mulher em casa, ele pode pagar para ela, pagar o salário dela. Ele ganhou, conquistou uma liberdade financeira com a profissão que faz o coração dele vibrar. Mas é possível viver de palestra e ter liberdade financeira? Totalmente possível, é sim. Até porque eu mostro para os palestrantes como eles podem faturar R$10.000 ou mais vendendo para empresas e agências de palestrantes. Então, se os seus custos pessoais, se os seus custos fixos aí da sua casa forem menor que isso daí já vai te fazer viver de palestras, isso por uma palestra, tá? Presta atenção nisso. R$10.000 ou mais não é com palestras, é por palestras. Ou seja, se você faz 2 no mês, 3 no mês, 20 mil, 30 mil. É possível ou não é possível viver de palestras? Antes da gente se aprofundar nesse tema, eu quero dar 2 avisos para você. Primeiro aviso é para você que está me ouvindo pelo podcast no Spotify, ou para você que está vendo esse podcast gravado no IGTV ou até ao vivo no Instagram. Eu estou compartilhando slides no YouTube.
Então, se você aprende de forma mais rápida visualmente, ou se você gosta de fazer anotações, você é um palestrante CDF, gosta de absorver tudo que for possível para te levar para outro nível no mercado de palestras, para te jogar no mundo dos palestrantes corporativos, para te fazer vender palestras por R$10.000 ou mais, anota. E você gosta de anotar, anota. Beleza? O primeiro aviso é esse, o segundo aviso é que em qualquer momento aqui, se você quiser colocar alguma dúvida, se eu falar alguma coisa e você quiser fazer alguma pergunta, é só mandar aí nos comentários, porque a Nath está a postos aqui, esperta nas redes sociais para pegar sua pergunta e mandar para mim, porque eu não estou vendo o chat, tá? Eu só estou compartilhando slides e mandando conteúdo aqui para vocês. Mas se tiver perguntas, deixa aí nos comentários que a Nath vai te responder. Ou, se você está ouvindo gravado aí no podcast, ou no IGTV, ou sei lá, no YouTube, em qualquer outro lugar, e tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários também. Deixa nos comentários, porque pode ser que a sua dúvida se torne um novo episódio de podcast. Bora lá, vamos começar aqui então. É possível viver de palestras? Eu costumo ter dados e provas de tudo que eu trago aqui para vocês, quando eu falo que essas são os 6 temas de palestras mais contratados por empresas, é porque eu vendo para as empresas pedem aqueles temas para mim, eu ranqueei todos os temas mais solicitados nos últimos 4 anos, e eu identifiquei que esses 6 são os 6 temas mais pedidos. Quando eu falo que a média de preço que as empresas pagam por um palestrante, é porque eu vendi palestrante para essas empresas, é porque eu listei quais foram os preços que as empresas pagaram por palestrantes. Eu tirei uma média daqueles preços e eu trouxe para vocês. Quando eu falo que tais palestrantes são os mais contratados do mercado, é porque eu vendi esses palestrantes. Eu fiz uma média dos palestrantes mais contratados nos últimos 4 anos, coloquei no ranking e trouxe para vocês. Então, eu não gosto de trabalhar em cima de achismo. As estratégias aqui da Motivação Palestras são tomadas todas em cima de dados. E é por isso que eu anoto todos os dados de cada cliente que entra em contato comigo. A gente costuma falar que até quando o cliente não fecha com a gente também ganha, porque a gente ganha informação. Então, a gente sempre fala tudo baseado em dados. Porém, essa informação que eu estou trazendo aqui para vocês agora, 80% dos palestrantes não vivem de palestras. O que você quer dizer com viver de palestras, Lucas? Tudo isso que eu falei no começo do podcast. Essa informação aqui não é uma informação baseada em dados. Eu não fiz uma pesquisa, porém, trabalhando com palestrantes, conversando com palestrantes, vendo o dia a dia dos palestrantes, eu deduzo empiricamente que 80% dos palestrantes, pelo menos os palestrantes que estão no meu banco de palestrantes, não vivem de palestras. Esses caras, eles têm outra profissão, porque palestras não dá o dinheiro suficiente para que ele possa viver, sobreviver só dessa profissão. Esse cara não tem uma renda fixa mensal com essa profissão. Ele não sabe quanto que vai entrar para ele. Ele não sabe nem se ele vai fechar a palestra no próximo mês. Esse é um cara que ele não consegue fazer gordura financeira com a profissão de palestras. Então, basicamente, para o cara viver de palestras, ele precisa conseguir pagar os boletos dele. Ele precisa poder ter lazer com aquele dinheiro que entra. Ele precisa conseguir fazer gordura financeira com aquele dinheiro que está entrando. Ele precisa colocar o foco só nessa profissão que está jogando dinheiro para dentro da vida dele. 80% eu percebo que não vivem dentro desse modelo. E por que 80% não vivem de palestras? Porque não faturam o suficiente com essa fonte de renda. Não importa se você cobra R$1.000, R$10.000 ou R$60.000 pela sua palestra. Dependendo do seu estilo de vida, não dá para viver de palestras, mesmo cobrando isso por uma palestra sua. Então, primeira coisa para saber se é possível viver de palestras é observar qual é o seu estilo de vida. Você que está aí me assistindo, Walter, vocês que estão me assistindo aí pelo Instagram, só vocês sabem me dizer se é possível viver de palestras com esse preço da sua palestra. Pode ser que tenha palestrante que cobrando R$3.000 pela palestra dele já consegue viver de palestras. Tudo depende do seu estilo de vida, consegue entender? Então, 80% dos palestrantes, pelo que eu percebo, além de não ter esse estilo de vida que eu falei para vocês agora nesses pontos resumidamente, eles também não faturam o suficiente com essa fonte de renda, com palestras. E é por isso que eles precisam de uma outra profissão para complementar a renda deles. E aí sim conseguir pagar os boletos.
E aí sim conseguir ir no cinema, conseguir levar a família no parque. Já pensou você chegar em um nível de palestras em que você pode pegar toda a sua família e às vezes até um amiguinho ali da sua filha, um amiguinho do seu filho e levar eles juntos e bancar esse passeio com todo mundo? Por quê? Porque dinheiro não é mais uma preocupação para você e ainda por cima ele entra por meio daquela profissão que faz o seu coração cantar, daquela profissão que te deixa arrepiado toda vez que você sobe no palco. Você já pensou dar toda essa situação para sua família e ainda amar o que você está fazendo? É um outro patamar, é um outro nível de vida, não é? Mas, pelo que eu percebo, 80% dos palestrantes não faturam o suficiente para viver esse estilo de vida. E eu percebo também que esses palestrantes que não faturam o suficiente para viver dessa forma que eu estou falando para vocês desde o começo desse nosso episódio de hoje, eles cobram muito menos que 10 mil reais pela palestra dele. Então, dificilmente o cara que fatura mais de 10 mil reais, existem muitos casos, não estou falando que não tem, mas é muito mais difícil o cara que fatura 10 mil reais por mês com palestras não conseguir viver de palestras. Não conseguir ter uma liberdade financeira com palestras. De novo, tem, mas a quantidade é muito menor do que o caso contrário. A maioria dos palestrantes que não faturam o suficiente com palestras dessa fonte de renda, palestras para viver, para ter liberdade financeira com essa profissão que você ama, palestrante, eles cobram menos de 10 mil reais. É a sua situação? Você cobra menos de 10 mil reais pelas suas palestras? A maioria dos seus clientes não são empresas? Você não sabe quanto você vai faturar com palestras nesse mês de janeiro? Você não sabe nem quanto você vai faturar com palestras em fevereiro, em março? Você tem um sonho de quantas fechar, mas você não tem noção de quantas vai fechar. É o seu caso? Vem comigo, vou falar mais para você. Segundo ponto, porque os palestrantes, 80% dos palestrantes não vivem de palestras? Porque eles não são palestrantes profissionais. Isso dói, tá? Isso dói e isso é muito importante ser dito também. Uma coisa é eu ter a habilidade de subir no palco, encantar pessoas, transmitir um conhecimento, eu ter uma didática ótima para subir ali em cima e conseguir passar uma ideia, um conteúdo técnico ou um conteúdo motivacional. Uma outra coisa é eu ser um profissional de palestras. Porque eu, como contratante de palestras, eu acredito que o profissional de palestras, ele não faz uma palestra ou outra. Ele vive daquilo. Aquela é a fonte de renda dele. Aquele é o foco, a profissão que ele dá foco. Então, o palestrante profissional, ele fatura o suficiente para viver de palestras. Ele dá foco para a carreira dele, porque essa profissão sustenta ele e a família. Então, ele dá foco para o que sustenta ele e a família. Ele consegue desfrutar, fazer gordura financeira, ele consegue desfrutar no lazer, ele consegue pagar os boletos dele com essa fonte de renda. Mas os palestrantes, esses 80% de palestrantes que eu estou mostrando aqui para você, não são profissionais, simplesmente porque se você tem uma outra profissão e faz palestras de vez em quando, você é um profissional dessa outra área, não de palestras. Palestras é um hobby seu. Não confunda hobby com profissão. Não confunda hobby com profissão. Se você não foca nisso, palestras é um hobby seu. E não dá para viver de hobby. Eu queria jogar bola todo fim de semana na quadra e viver do meu hobby. Não dá para viver desse hobby. Se palestras são um futebol de final de semana para você, não dá para viver de palestras. Não dá para ser um palestrante desejado pelas empresas. Se você faz isso por hobby, é necessário foco, energia, tempo e dinheiro. Investimento na profissão que paga suas contas, que traz sustento, que traz lazer, que traz diversão, que realiza sonhos seus e da sua família. Quando eu falo palestrantes profissionais, acho que deu para entender, né? Ficou claro. Eu não estou falando de qualidade de palestra. Só de vocês estarem me ouvindo aqui, eu já pressuponho que vocês têm tranquilidade para subir no palco, para passar um conteúdo, ter uma palestra top, porque o meu objetivo aqui não é ensinar vocês a dar palestra. Na verdade, vocês que têm que me ensinar a dar palestra. Vocês são os especialistas nisso.
O que eu sou especialista e o que eu quero ensinar você, porque essa é a minha especialidade, isso é o que eu faço nos últimos 4 anos, isso é o que eu faço depois de já ter atendido mais de 4.000 empresas, grandes empresas, multinacionais, depois de ter contratado centenas de palestrantes, depois de ter faturado milhões de reais, é a vender palestras. Isso eu sou especialista. E isso eu quero te mostrar como que eu faço. As maiores mancadas que eu vejo, eu não acho, eu vejo os palestrantes cometerem. Os maiores pontos positivos que eu vejo os palestrantes fazerem. Aquilo que aproxima e que afasta os palestrantes das empresas, dos contratantes. Aquilo que faz com que um palestrante cobre 10 mil reais, 60 mil reais e seja muito procurado pelas empresas, e aquilo que faz com que o palestrante cobre 3 mil reais pela palestra dele e o cliente ainda peça desconto. E o cliente ainda peça para ele ir fazer uma palestra lá, porque ele vai poder colocar o logo da empresa dele no Media Kit. Eu vejo isso acontecer e eu sei o que te apresentar para te ajudar a vender as suas palestras. Não quero te ensinar a dar palestras, quero te ensinar como vender a sua palestra para empresas. Você cobra menos de 10 mil reais pela sua palestra? A maioria dos seus clientes não são empresas? Então, eu posso te ajudar. Vamos lá, para os próximos pontos. Segundo slide, o que é necessário para vender um produto? Isso daqui é básico. Isso daqui em toda profissão se encaixa. Seja você um palestrante, seja você um vendedor de pipoca, seja você um vendedor de Porsche. O que é necessário para vender um produto? É necessário ter pessoas dispostas a comprar aquele produto. Funciona para qualquer profissão. Por quê? Porque tem pessoas dispostas a comprar Porsche, tem pessoas dispostas a comprar pipoca, tem pessoas dispostas a comprar palestras. E as pessoas estão muito mais dispostas a comprar palestras nesse momento de pandemia. Olha que contraditório. Um momento de crise, que é um momento em que, teoricamente, a gente economizaria mais dinheiro para as empresas, elas estão economizando dinheiro em outros aspectos. Você, com certeza, sabe disso. Só que nesse aspecto da motivação dos colaboradores deles que estão trabalhando em home office, a motivação desses caras que estão isolados, muitas vezes longe da família, a capacitação mental para essa adaptação para esse novo mundo que a gente está vivendo nesse último ano, a aproximação da liderança, o engajamento de equipe, um ano em que as equipes estão distantes, tudo isso é interessante para as empresas. Elas precisam disso. Olha que interessante. Em momentos normais, em momentos comuns, em momentos que não são momentos de pandemia, as palestras são festividades. Nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, as palestras são necessidades. Anota isso. Em um momento comum, palestras são festividades. Em um momento como o que nós estamos vivendo, palestras são necessidades. Quando você entende que o que você está vendendo para as empresas hoje é uma necessidade dela, tanto quanto uma contabilidade, tanto quanto um setor jurídico, tanto quanto o setor comercial, você começa a entender que o que você vende tem muito valor. E aí você não cai aqui no erro dos 80% que não vivem de palestras porque não fatura o suficiente com isso. Você já tem segurança para cobrar o suficiente pela sua palestra. Só que não dá para cobrar 10 mil reais, talvez não dê nem para cobrar 5 mil reais na sua palestra se você não transmite valor para outra pessoa que está do outro lado recebendo o seu Media Kit, seu e-mail marketing, então no seu site, então nas suas redes sociais. Porque esse cara, apesar de ter uma necessidade de contratar um palestrante em momentos como o de hoje, por causa dessa necessidade, por causa do momento de hoje, por causa da palestra, pelo motivo da palestra ser uma necessidade para ele definitivamente já não fazia isso, mas hoje definitivamente não contratará qualquer palestrante. Porque ele sabe que o cara que ele colocar ali na empresa dele para falar com a equipe dele por meio de uma palestra online é o cara que pode fazer o jogo da equipe dele virar ou não. Pode fazer o jogo da equipe dele piorar.
não tenha dúvida. O preço da sua palestra não vai fazer você ser fechado ou não. O que vai fazer você ser fechado ou não é você mostrar para aquela pessoa que está recebendo o seu material, antes mesmo de falar com ela, simplesmente com um e-mail, com um Media Kit, que você é o cara certo, que você é a mulher certa, que você é o palestrante certo para aquele momento de necessidade daquela empresa. Então, para que você consiga vender qualquer produto, qualquer serviço, é necessário ter pessoas dispostas a pagar por aquele produto ou por aquele serviço. E, definitivamente, hoje as empresas estão mais dispostas do que nunca a pagar por palestras, porque palestras se tornam uma necessidade no momento como o que a gente está vivendo hoje. Segundo ponto, o que é necessário para você vender qualquer produto? Além de ter pessoas dispostas a pagar, é você ser capaz de entregar esse produto. E como eu já disse, eu estou pressupondo que você, palestrante, já tem uma palestra fenomenal. Eu já estou pressupondo que você tem total segurança para subir no palco. E que se eu hoje te indicasse para qualquer cliente meu, para qualquer gerente de RH, para qualquer gerente de marketing, para qualquer produtor de uma agência de eventos, você entregaria com perfeição a sua palestra. E aquele cliente voltaria para mim falando: esse foi o melhor palestrante que eu já contratei. Essa foi a melhor escolha que eu poderia fazer. Muito obrigado por me indicar esse palestrante, Lucas. A minha pressuposição é que você já é esse tipo de produto. Você já é esse tipo de palestrante. Eu estou partindo daqui. A partir daqui, eu te ajudo a vender a sua palestra. Então, eu pressuponho que você é capaz de entregar o seu produto. Ou seja, se o que é necessário para vender um produto ou serviço é você ter um produto à disposição para entregar com qualidade e ter pessoas dispostas a comprar esse produto, porque você não está vendendo as suas palestras. Tem alguma coisa errada aqui. As empresas estão dispostas a contratar e você tem um produto de qualidade, por que você não está vendendo suas palestras? A gente precisa encontrar qual que é esse problema. E eu já vou te falar aqui qual é esse problema. O problema é que a pessoa do outro lado, o gerente de RH, quando recebe o seu contato, ele não vê valor nenhum no que você está oferecendo. De novo, isso pode doer, mas isso é necessário ser dito. Ele não está vendo valor nenhum no que você está oferecendo para ele. Então, se isso chamasse a atenção dele, ele pelo menos ia considerar guardar o seu e-mail para quando estivesse procurando por um palestrante. E realmente entrar em contato com você e não falar só para simplesmente você parar de encher o saco dele, parar de mandar e-mail para ele, parar de mandar e-mail cobrando. E aí, recebeu o meu e-mail? Quero só confirmar. Então, o cara está disposto a comprar. Você consegue entregar. O único motivo racional de por que você não consegue alavancar sua carreira como palestrante é a percepção de valor. Entenda, veja isso, perceba isso. Então, por que, Lucas? 80% dos palestrantes do mercado não vivem de palestras, já que estão dispostos, as empresas estão dispostas a contratar, já que os palestrantes, eles conseguem entregar uma palestra de alta qualidade. Olha só, 100% dos palestrantes no meu banco de palestrantes, eles têm palestras de alta qualidade, mas 80% não vivem de palestras. Por quê? Percepção de valor. Eu conheço. Em algum momento eu já vi esse cara, eu já li o perfil dele, eu já assisti o vídeo da palestra dele. Então eu sei que a palestra dele tem qualidade. Porém, eu percebo que eles não vivem de palestras. E eu percebo que eles não vivem de palestras por causa da percepção de valor. Sabe por quê? Porque eu mesmo não tenho coragem de indicar muitos desses palestrantes. Depois que eu percebi que as empresas, elas julgam o livro pela capa, eu não indico qualquer palestrante. Que eu sei que dependendo da capa desse palestrante, eu, Lucas, Motive e Ação Palestras, pode perder a venda, o fechamento daquela palestra. Eu poderia fechar muito facilmente com outro palestrante que desperta muito mais valor.
Então é exatamente por isso que a maioria dos palestrantes não vivem de palestras. E qual que é o modo errado de você sair do bico para a profissão de palestrante? Lembra, não dá para viver de um hobby. Se palestra é um hobby para você, você está vivendo aí, levando as palestras como se fosse um bico para você. Qual que é a solução para você sair do bico para a profissão? Antes de falar a solução, eu vou falar o modo errado de fazer isso. Primeira coisa, primeiro problema dos palestrantes que não vivem de palestras é não saber se diferenciar. Isso daqui é explosivo, presta atenção. Não é que ele não sabe se diferenciar, você até sabe se diferenciar. Se você falar no telefone com o gerente de RH, é muito provável que você convença ele. Eu tenho certeza absoluta disso, porque eu vi isso acontecendo várias vezes já aqui. Então você sabe se diferenciar falando, mas você não sabe se diferenciar antes de falar. E é exatamente isso que eu chamo de percepção de valor. Antes mesmo de conversar com um possível cliente, você precisa conseguir convencer ele. E alguns dos nossos episódios passados eu falei, é necessário que você vença a luta antes mesmo de lutá-la. Você precisa vender a sua palestra antes mesmo de ser contratado. Quando você manda o seu e-mail, o seu Media Kit, você já precisa convencer o outro cara de que você é o palestrante certo. E eu vejo que muitos palestrantes, eles sabem se diferenciar falando, mostrar o valor dele falando. Mas, antes de falar, a maioria esmagadora, talvez até mais de 80%, não sabe como fazer isso. Então, se você não sabe se diferenciar dos seus concorrentes, você sempre vai viver de um bico. Sabe por quê? Porque como você não sabe se diferenciar, você não recebe muitas oportunidades de vender a sua palestra. E como você não recebe muitas oportunidades de vender a sua palestra, você fica com medo de sair do que está garantido, de sair ali do seu trabalho, que já é dinheiro, renda garantida, fixa, entrando na sua casa, para entrar nessa profissão. Por quê? Porque você não sabe se aquilo vai te dar retorno. E sabe por que você não sabe se isso vai te dar retorno? Porque, historicamente, você não tem clientes, uma quantidade relevante de clientes entrando em contato com você, te contratando, dando retorno nessa profissão. Você não tem que achar que o problema é a quantidade de clientes. Você tem que perceber que o problema é a percepção de valor. Você não sabe se diferenciar e por isso os clientes não veem valor em você, acham que você é mais do mesmo, a oferta da mesma coisa que você está oferecendo para ele é gigantesca e aí você tem poucas cotações. Você vai ter poucos fechamentos. Aqui é a zona da insegurança. Você vai ficar com medo racionalmente de partir para uma jornada mais arriscada, que é viver de palestras, e possivelmente, se você fizer isso, você vai ter uma grande chance de se dar mal. Primeira forma errada de sair do bico para a profissão é sair sem saber se diferenciar. Segunda forma, esperar que as agências façam seu trabalho. Então, nossa, tem um monte de palestrantes que fazem isso. Não sabem se diferenciar, acham que eu sou agente de palestrantes, eu saio aí que nem um olheiro de futebol procurando por talentos, e quando eu achar um talento, eu vou lapidar esse talento e eu vou começar a vender esse talento para várias empresas. Como já disse em outros episódios, não somos agências de palestrantes, somos agências de palestras. Estamos buscando um catálogo de palestras boas, interessantes, para oferecer para os nossos clientes. E não talentos para lapidar e depois oferecer para os nossos clientes. Por ter visto essa necessidade monstruosa de lapidação no mercado de palestras, é que o Lucas Lopes tentou arrumar um tempo na Motivação Palestras para ajudar palestrantes a se lapidarem. Motivação Palestras não está interessado em lapidar palestrantes, está interessada em oferecer palestrantes lapidados para os seus clientes. Lucas Lopes quer te ajudar a se lapidar, para talvez entrar nesse grupo de palestrantes lapidados da Motivação Palestras, para te ajudar a ser um diamante lapidado para outras agências de palestrantes, para te ajudar a despertar muito interesse nas empresas, que agora você é um palestrante que desperta interesse, você é um palestrante que atrai empresas, porque você atrai interesse, você atrai agências,
porque você é lapidado. Então não espere que as empresas, palestrante, façam o seu trabalho. Você que precisa colocar tempo, energia e dinheiro para investir foco na sua carreira, para investir foco em aumentar a quantidade de valor que você desperta no gerente de RH, no gerente de marketing, tá bom? Então, os palestrantes que querem fazer as coisas da forma errada, eles esperam que as agências façam o trabalho para ele e por isso eles se frustram. E por isso eles sentem medo de dar o próximo passo, porque eles não conseguem se diferenciar, ou seja, as empresas que ele não consegue conversar. Tem muito palestrante que fala isso para mim: Lucas, como eu saio aqui da minha região e começo a aparecer em outros estados? Sabe por que ele não consegue sair da região dele? Porque a maioria dos clientes que ele tem contato verbal, que ele tem relacionamento, são os clientes da região dele, que estão próximos dele. Agora, os clientes que ele não tem contato, relacionamento, esse cara ele não consegue despertar valor. Consequentemente, ele não consegue fazer palestras em outros estados. Esse é o grande problema. A diferenciação, a percepção de valor. Você, por não conseguir se diferenciar, querer jogar tudo na conta da agência de palestrantes, esperando que eles façam esse trabalho para você. E aí você se frustra, você não vive de palestras, você acha que a culpa é da agência que não está te indicando. Terceiro ponto, ter materiais que não chamam a atenção. Então aqui está uma consequência da diferenciação. Se você acredita que o grande problema é o seu Media Kit, você está errado. Media Kit faz parte do seu problema, porque o grande problema é não saber se diferenciar. Como você não sabe mostrar para as empresas o seu valor antes mesmo de conversar com elas, você não sabe o que colocar no seu Media Kit para espelhar exatamente esse valor que as empresas precisam ver em você. Então, o Media Kit não é o seu problema, o Media Kit faz parte do seu problema, mas você consegue perceber que tudo se origina, palestrante, da percepção de valor. Antes de você criar um posicionamento único, você não vai conseguir criar um Media Kit único, um Media Kit que chama atenção, um e-mail que chama atenção, tá bom? Quarto ponto do porquê você não consegue sair do bico para a profissão de palestrante, porque você cobra um preço baixo pelas suas palestras. E não dá para viver com algo que não paga seus boletos, que não paga sua conta de água, não paga sua conta de luz, não paga o frango da padaria de domingo. Se você não fatura o suficiente com palestras, não dá para você ser um profissional de palestras. E você sempre vai trabalhar essa profissão como um bico, como algo que complementa a sua renda, não como uma profissão. E como eu já estou repetindo para vocês aqui durante todo esse nosso episódio de hoje, o que é necessário para que você viva de palestras, para que você saia do bico para a profissão de palestrante? É necessário que você tenha um posicionamento único. Você não vai viver de palestras falando que você é um palestrante motivacional, de vendas, de inteligência emocional. Um palestrante, sei lá, de trabalho em equipe, liderança, política, economia. Você não vai viver de palestras falando isso. Isso é apenas uma mensagem final que você quer passar para aquela empresa. Porque o motivo da sua contratação é o modo diferente como você ensina isso daqui. É o modo diferente como você vê isso daqui. É o modo diferente como você faz as pessoas absorverem isso aqui. O importante não é isso. Não é a motivação, não é a liderança, não é o trabalho em equipe, não é as vendas. O diferente é como você faz as pessoas aprenderem isso daqui. Você precisa criar um posicionamento único, mostrando para as pessoas esse como você faz as pessoas aprenderem isso daqui de uma forma diferente do que qualquer outra pessoa faz. E a partir do momento que você ensina, que você chama atenção, que você desperta interesse das pessoas, mostrando isso, aí sim você vai falar o porquê. Se a pessoa ainda não te conhece, ela não quer saber o porquê, é porque ela não está interessada em você. Você só fala o porquê a partir do momento que você desperta a atenção do cara, do gerente de RH palestrante. Então não enche o seu Media Kit de texto. Eu não estou interessado ainda em te conhecer. Primeiro chama a minha atenção, desperte o meu interesse e depois eu vou parar para ouvir o que você tem a dizer. Primeiro, desperte minha atenção, me faça querer parar para te ouvir e aí sim você conta mais sobre você. E o segundo ponto, muito simples, de como viver de palestras. Criar um relacionamento de troca com seus prospectos.
criar um relacionamento de troca com seus possíveis clientes. Você não está se relacionando com seus possíveis clientes para vender para eles. Você está se relacionando com seus possíveis clientes para oferecer valor, transformação para eles. A partir do momento que você transformar as pessoas vão dar atenção para você. E se você tem atenção, aí sim você tem a oportunidade de falar mais com aquela pessoa, de falar o seu porquê para aquela pessoa. Entendeu? É assim que você se relaciona com o cliente, é assim que você se relaciona com as pessoas nas suas redes sociais. Mas, Lucas, se eu entregar tudo, por que ele vai me contratar? Ele vai te contratar porque você entregou valor, você transformou ele. Se eu estou nas suas redes sociais e você entregou tudo para mim, sem mesquinharia de ensinamento, sem mesquinharia de informação, palestrante, entrega, desapega, entrega tudo para o cara. Se eu estou na sua rede social e eu fui transformado por algo que você não ficou querendo segurar, porque você quis me transformar, você quis me ajudar, eu vou falar com certeza de você para outra pessoa que vai vir até você também. E esse movimento aumenta a sua audiência. Se você no e-mail marketing me ajudou de fato a transformar a minha equipe, a colocar algo que caiu a ficha ali no meu departamento comercial, eu vou querer te contratar para você falar para o meu departamento comercial. Não tem mesquinharia. Calma. Não é porque você está entregando informação que o cara não vai te contratar. É por você estar entregando informação que o cara vai ver valor suficiente em te contratar. Para com mesquinharia de informação. Para com medinho de ficar colocando palestra inteira no YouTube porque o cara vai assistir sua palestra e não tem mais por que me contratar. Ninguém, meus, para com isso. As empresas, elas não colocam um telão lá no evento e falam, agora vamos entrar no YouTube e colocar essa palestra aqui no YouTube e vocês assistam aí a palestra do Cortella. Para com isso. Os caras têm condição, têm bolso. As empresas faturam bilhões, milhões, centenas de milhões de reais. O que é 10 mil reais para uma empresa? Cai na real, palestrante. Não é porque a sua palestra está no YouTube que eles não vão contratar a sua palestra. É pela sua palestra estar no YouTube que eles vão ver valor suficiente no que você fala para cogitar te contratar para aquele evento. Mindset limitado vai limitar a quantidade de